Vamos abrir comigo em Tiago, quem está com a Bíblia. Tiago, isso aqui, esse microfone aqui. Tiago 1. Tiago 1. Pela palavra. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa ser pregada debaixo da Tua unção, que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito falando por mim, Senhor, para aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós desejamos, Pai. Então, o Espírito Santo continue fluindo no nosso meio, e que a mensagem seja colocada aqui diante dos nossos irmãos, para que a gente possa colocar em prática, porque é a Tua palavra que liberta, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler um trecho aqui para vocês em Tiago 1, que diz assim, ó, meus irmãos, a palavra está dizendo para nós, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra, a confissão da palavra. Mas antes disso, eu estou falando que a gente tem que, a palavra diz que para a gente é um momento de alegria quando nós estamos passando por grandes provações. Por quê? Porque é onde Deus manifesta a glória dele na nossa vida. É onde Deus nos ensina a lutar, a se tornar forte, a saber vencer o mundo, como a palavra diz, que nós somos chamados para vencer o mundo. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem. Pois sabe que quando sua fé é provada, porque no meio dos problemas, das tribulações, onde a sua fé é provada, porque por muitas vezes nós falamos que amamos Deus, que nós cremos na palavra, mas quando vem a provação, que nós vamos colocar em prática, se nós sabemos se a nossa fé está em Cristo Jesus ou não, tá? A perseverança tem oportunidade de crescer, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Veja bem, sem que nada lhes falte. Ou seja, quando a provação passar, nós seremos maduros e nada nos faltará. Por quê? Porque nós vamos aprender a vencer as tribulações da vida. Só que a palavra nos ensina como nós devemos vencer. É muito fácil a gente vir para a igreja, a gente orar, a gente louvar, falar eu sou de Cristo, mas quando vem as provações? Quando é que você prova que você é apto a algo? Vamos dizer, você seja um profissional em alguma área. Eu sou um bombeiro, eu sou um policial, eu sou um médico, eu sou um advogado. Como é que você prova? Na prática. Quando você tem que advogar uma causa, quando você, como médico, você tem que diagnosticar uma doença, o remédio que você vai passar para a pessoa. Então é na prática que você prova que você é uma pessoa madura e vence aqueles obstáculos. Então as tribulações sempre vão vir. Esse evangelho que fala que você está em Jesus, não vai passar por problema nenhum, é mentira. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Quando você tem aflições, aonde você vai buscar? Qual é a fonte que você vai buscar para você se livrar das aflições? Nós temos que estar buscando onde? Em Cristo, onde a nossa fé está em Cristo. Então Ele vai manifestar a glória dele, fazendo aquilo que você não consegue fazer. As tuas mãos não conseguem, as tuas pernas não conseguem alcançar. Vem o impossível sobre a sua vida. E você vai aprendendo a vencer, se tornar um vencedor. Aí quando você olha para trás, você fala, poxa, aquele problemão que eu achava que era impossível, Cristo venceu por mim. Então vai te tornando maduro, mais confiante, para você poder vencer outros e outros e outros obstáculos. A gente vê que tem muitas pessoas imaturas, até profissionais. A gente vê que tem pessoas que estudam a vida toda, são pós-graduados, tem muitos e muitos estudos, mas são pessoas que muitas vezes elas são imaturas, porque na hora de elas colocarem em prática aquilo que elas aprenderam, elas não sabem, e qualquer obstáculo derrubam ela. Tem pessoas que não conseguem terminar nada, começa algo, vem uma barreira, um obstáculo, já desanima, larga a mão de tudo.
Aí você vai ver a pessoa vai envelhecendo e não conquistou nada. E o pouco que ela conquista, ela acaba perdendo. Por quê? Porque ela mesma abre mão daquilo que ela com tanto esforço conseguiu. Mas por conta de uma coisa, a palavra, a língua. Quando você fala com uma pessoa, você fala através da boca. Quando você pede algo, boca. Quando você fecha um negócio, boca. Quando tudo que você se comunica é através da sua boca. Das palavras que você lança. Por quê? Porque a palavra tem poder. É o que nós vamos ver na Bíblia hoje. Aquilo que você lança é aquilo que você vai ser. Então vamos lá, Tiago 3 aí, para a gente começar a entender o raciocínio. Tiago 3, versículo 1, 2, olha só. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, você vai ver que a tua boca, a língua, é a fonte de poder ou é a fonte de derrota na sua vida. Vamos continuar. Seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua, é algo pequeno que profere discursos grandiosos. A tua língua, olha a capacidade, o poder que tem a tua língua, que pode te trazer a vitória ou te conduzir à derrota. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Porque aquilo que você fala, você pode incendiar a vida de uma pessoa. Uma palavra errada, você faz a pessoa se levantar em ira, se travar, e há uma ação e uma reação. E muitas vezes isso acontece na igreja. Vou só encostar um pouquinho aqui, porque está ventando ali, ó. Na igreja, no lar, muitas vezes as pessoas falam: o diabo está me perseguindo, o diabo está usando aquela pessoa. Mas você já parou para pensar aquilo que você falou para a pessoa? Quantas vezes uma palavra te fere mais, te machuca mais do que um tapa? Eu não sei você, mas por muito, quando eu era jovem, quantas vezes eu saía no braço com outras pessoas. Daqui um tempo, um dia, 2 dias, eu já tinha passado tudo. Mas uma palavra que a pessoa dizia para mim, aquilo eu carregava por meses e meses, me remoendo. Porque a palavra é como uma fagulha, a palavra tem poder para se autodestruir. E nós vamos ver essa manhã que aquilo que você fala é o que você vai se tornar. Então você muitas vezes ora, mas você, no decorrer do dia, após a oração, você começa a falar, declarar palavras que você mesmo anulou a sua oração. É como você for assinar um documento, onde você colocou naquele papel tudo aquilo que você deseja. Aí você vai lá e assina, confirmando aquilo que está no contrato. Mas quando você vai colocar em prática, você não cumpre aquilo que está no contrato, porque as suas atitudes são outras. E muitas vezes as nossas palavras não correspondem com as nossas atitudes. Nós falamos palavras, discursos belos, declaramos grandes orações, mas na hora de exercer a fé, nós declaramos palavras que nos autodestroem, nos levam à derrota e à derrota de outras pessoas. Então a confissão da palavra é muito importante, desde quando você levanta até ao deitar. Se até para a salvação, Romanos 10, 9 diz: se você crer com o teu coração e confessar com a sua boca a palavra que sai da sua boca, você será salvo. Então você também pode crer com o coração, mas a palavra que você declarar pode ser que você perca a salvação também, e a salvação de outras pessoas. Vamos continuar aqui. Versículo 6: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. A língua, olha só, a língua corrompe todo o corpo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra que você declara para você ou para a pessoa, aquilo entra na alma, machuca, a pessoa carrega talvez por uma vida toda, e aquilo começa a refletir nas emoções, nos sentimentos.
E daqui a pouco começa a refletir no corpo todo, começa a estourar. Tem pessoas que elas guardam aquilo que elas ouvem de outras pessoas. E aquilo vai ferindo por dentro. E chega uma hora que a pessoa começa a explodir. Porque ela não consegue falar, ela vai segurando aquilo que ouviu de outra pessoa, uma palavra que machucou. E muitas vezes a gente vê pessoas cometendo erros e ao invés da gente incentivar com palavras que vão motivar a pessoa a ter uma mudança, valorizar aquilo que há de bom na pessoa, nós trazemos palavras que vai autodestruir aquela pessoa. Porque se você olhar para você, responda para você isso. Você sabe que tem coisas em você que precisam mudar, como eu sei que tem em mim que precisam mudar. E nós ficamos o tempo todo, muitas vezes, lutando por uma mudança. Mas quantas coisas boas há dentro de você? Quantas coisas boas você faz? Quantas pessoas são beneficiadas por você? Então, assim como existem coisas ruins que precisam ser mudadas, existem muitas coisas boas que você conduz no seu dia a dia e ajuda até outras pessoas. Mas a grande questão é que, por muitas vezes, nós enxergamos o erro nas pessoas, que não está errado, a gente vê as coisas ruins, mas nós deixamos de falar as coisas boas. Quantas vezes você já lutou ou vem lutando por uma mudança na sua vida? E você está lutando, e Deus, por esquadrinhar o teu coração, a tua mente, sabe que há uma luta dentro de você para você mudar. Algumas áreas você mudou, outras não. Então Deus sabe o seu esforço, mas muitas vezes o ser humano, por não compreender isso, ou por não andar em amor, 1 Coríntios 13 diz que nós temos que tolerar, ser tolerante. Então a nossa intolerância, nós só enxergamos as coisas ruins na vida das pessoas, falamos palavras que acabam destruindo mais a pessoa. É como se a pessoa estivesse cavando a sua própria sepultura. Porque o salário do pecado é a morte, então ela está lá, cavando. Mas ela está lutando ao mesmo tempo que ela cava de 2, 3 enxadadas, ela também tenta jogar 3, 4 terras para poder encobrir o buraco que ela mesma fez. E muitas vezes a gente, ao invés de falar para pessoas palavras que vão motivar, falar filho, filha, esposa, marido, amigo, não importa, você errou, mas vamos lá, eu vou tentar te ajudar. E você declarar a palavra, você acaba falando coisas que você vai machucar, ferir mais a pessoa, vai derrubar a autoestima dela por conta da palavra que tem poder. Ela tanto abençoa como ela amaldiçoa, e daqui a pouco a pessoa, ela acaba desistindo da própria vida, acaba ficando depressiva. E muitas vezes acaba levando outras pessoas junto com ela, se a pessoa não vigiar a boca, a língua, confessar a palavra. Por isso que a palavra tem poder. Aquilo que você declara é o que vai transformar. Quantas vezes você chega na igreja dando testemunhos? Senhor, pastor, ou minha irmã, meu irmão, eu orei e Deus respondeu. Ele respondeu através da sua palavra. A fé que você declarou através da palavra. E a mesma coisa acontece quando você declara coisas que é contrária à sua fé. Então vai acontecer. Você levanta de manhã, não vai dar certo, eu não vou conseguir. O que você está declarando? Que não vai dar certo, que você não vai conseguir. A oração não são palavras. Então presta atenção até que tipo de oração você faz. Porque às vezes é uma oração contrária para a sua própria vida. Eu não tenho jeito, não vai dar, eu não vou conseguir. É a oração que você está declarando. Então o mundo espiritual, o reino das trevas, ele toma as suas palavras e vai dar legalidade em cima daquilo que você falou. Por isso que a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você crê com os olhos espirituais. Então mesmo que os teus olhos ainda não estejam vendo a mudança, a transformação, a restauração, a provisão chegando, você tem que declarar. Continuar declarando que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi. Que tudo é possível aquele que crê, porque existe um tempo de Deus para acontecer. Enquanto não chegou aquilo que você precisa, você tem que estar declarando a palavra constantemente. Porque você está mostrando para Deus, exercendo a sua fé na palavra. Vamos continuar aqui. Aleluia, Pai. O ser humano, versículo 7. Não, continua no 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo
a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Uma vida inteira, ou seja, a palavra que você declara, você pode abençoar a vida daquela pessoa a vida inteira, ou você pode amaldiçoar, destruir a vida daquela pessoa a vida inteira. Eu já falei isso para você, que a gente tem testemunhos, principalmente no Rio, que até brincadeiras de pais com os filhos pequenos, e os filhos cresceram, tornaram aquilo que os filhos, o pai falou, numa brincadeira. E o filho foi crescendo, foi se tornando adolescente. Quando ele começou a ver algumas questões na área sexual, ele se atentou que a vida toda ele brincava com o filho com uma brincadeira, declarando palavras, ou seja, a legalidade que lançou na vida do filho. E nós temos autoridade, nós já aprendemos isso no culto, nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo, não só para curar, expulsar demônios, mas para declarar, para proclamar. Então aquilo que você fala para você e para a vida das pessoas é o que vai acontecer. Por isso que existem espíritos familiares, maldição ou maldição hereditária, que vem de geração em geração. Por muitas vezes aquilo que os pais declararam vai passando de geração em geração até ser quebrado naquela pessoa que se converte em Cristo Jesus. Mas as palavras vão vir de geração em geração, e a gente tem que prestar atenção, que a gente possa sair daqui essa manhã mudando a nossa forma de pensar e de falar, para que a vida, aquilo que você precisa, a vida seja transformada. Por isso, entenda que a gente começou falando que no mundo teremos aflições, falando que as provações que você passa é para te trazer maturidade e para que você seja o quê? Próspero, vença o mundo e consiga conquistar, para que você seja um vencedor. Porque Cristo ele não está de olho só na sua vida, Ele está de olho em quem está do seu lado, a família, os seus amigos, porque você é luz. Então quando você chega num lugar, você tem que exalar a luz nas trevas. Aonde há luz, as trevas não prevalecerão. Por quê? Você lança a palavra, e a luz que está em você começa a dissipar todo o mal que às vezes há dentro do lar. Miséria instalada, briga, contenda, separação. Então a tua palavra começa a lançar, a mudar toda a atmosfera. Mas você tem que praticar isso e não ficar, não vai dar certo, eu vou desistir, eu vou parar. Vamos lá, continua. Aleluia, Pai. 7. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Tem pessoas que assim, eu não consigo, eu não guardo desaforo, eu não levo desaforo para casa. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você tem que levar desaforo sim. Você tem que engolir o sapo, sabe por quê? Quando você estava lá fora no mundão, não conhecia Cristo, você agia dessa forma, mas hoje a palavra diz que você é uma nova criatura. E Deus é o teu advogado, o teu juízo. Então muitas vezes você vai sofrer desaforo, afronta, e está explicando lá em Mateus 5, bem-aventurado quando por minha causa, te perseguirem, caluniarem, mentir a seu respeito. E é na prática, é na provação que você vai provar para Deus se você pratica a palavra ou não. As pessoas vão te perseguir, vão mentir a teu respeito, vão te caluniar, e você vai entregar para quem? Porque Ele é a tua justiça. O problema é que muitas vezes nós não refreamos a nossa língua e queremos pagar na mesma medida. E a palavra de Jesus fala, não pagar o mal por mal, mas pagar o mal por bem. Jesus fala que é para você orar até pelos seus inimigos. Por quê? Não é a pessoa, mas é aquilo que está na pessoa, que está te afrontando, te está caluniando, perseguindo. Então o amor faz você entender que não é a pessoa, é o que está com ela. Então você muda esse abençoado, essa abençoada, e começa a declarar palavras para aquela pessoa. E as suas palavras vão começar a transformar aquela pessoa. Por quê? Ela é trevas, você é luz. E por mais que ela esteja te afrontando, você está ali entregando para Deus e desenvolvendo amor. Por quê? Porque o amor é o caminho para a vitória. E você declara pela língua. Tá certo? Vamos prestar atenção aqui, pessoal, por favor, para não perder. Às vezes louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. Como é que você louva a Deus?
quando você começa até a olhar para as pessoas, é um exemplo, tá? Você olha para o Reinaldo, você vê que tem coisas nele que ele está até te ferindo, machucando, mas você continua declarando: eu te amo mesmo assim, meu irmão. Você aconselha ele, você incentiva ele a ter uma mudança. Então você está louvando a Deus porque você está declarando palavras boas para o Reinaldo, mas você amaldiçoa com aquilo que você querer pagar por mal. Esse lazarento, manda fogo, Senhor, queima, eu não aguento essa praga. Quantas mães falam isso? Quantas mães que eu vejo: eu não aguento essa peste dessa criança, esse lazarento, esse amaldiçoado. Eu já vi falar isso, essa praga, amaldiçoando o próprio filho. Depois o filho cresce e vira exatamente aquilo que você falou, porque a tua palavra declarou isso. Então você tem que estar o tempo todo sabendo, e pela palavra, aquilo que você vai lançar para a vida das pessoas e para a tua própria vida. Tá vendo? Vamos comigo agora abrir lá em Provérbios 18. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Olha só: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Vou ler de novo. Versículo 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Você já viu que no meio da refeição, muitas vezes tem pessoas que começam a falar coisas que a pessoa levanta da mesa e fala: não tenho mais nem vontade de comer, perde o apetite, por conta das palavras que falam. E aqui diz que as palavras sábias, elas dão certas satisfações. Olha no 21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Aí eu pergunto, da sua boca, o que tem saído? Palavras de vida ou palavras de morte? Porque, como eu falei, você pode vir no culto constantemente. Nós podemos orar por você, culto de oração você vem, você vai sair daqui recebendo um alívio, um refrigério, até vai mandar embora aquilo que vem te aprisionando. Mas quando você sai por aquela porta, você começa a dar legalidade para tudo aquilo voltar, por aquilo que você fala. Quantas vezes a gente está aqui, até a irmã Giselda, ela vai orar para que Deus envie um anjo lá no seu lar, para que mudar a situação do teu lar. Aí você pisa no teu lar, você realmente sente uma atmosfera que está mais leve. Mas daqui a pouco você começa a declarar palavras que você mesmo está abrindo a porta, dando legalidade para aquilo que você falou entrar. Então você está entendendo que a tua língua ela tem o poder de vida e morte. Então, dependendo de o que você está vivendo hoje, é consequência daquilo que você plantou ontem, semana passada, mês passado. Porque aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. E quais são as palavras que você tem lançado para você colher? Você está dando para você captar como a palavra tem poder e como você tem que mudar. Nós temos que mudar. Aí vamos continuar. Olha em Hebreus, vamos Hebreus 11, vou ler para você. Deus criou as coisas ao falar. Hebreus 11, versículo 3, que fala sobre fé. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. Se você for ver em Gênesis, Deus falava: haja luz, e acontecia. Haja os firmamentos, e tudo foi acontecendo, porque a palavra que Deus declarava, as coisas foram acontecendo. Então a palavra é que dá vida para aquilo que você precisa. Quando você ora, você lança a palavra. Então a palavra que vai, como se estivesse materializando, a tua palavra de fé é como se teu braço estivesse estendendo até aquilo que você precisa e trazendo até você. Então presta atenção quanto que é importante a palavra, para que a gente possa mudar o nosso vocabulário e começar a mudar as nossas atitudes. Amém? Mateus 12, vamos lá, Mateus 12.
que a palavra diz que nós temos que guardar o nosso coração? Por que nós temos que guardar o nosso coração? Mateus 12, versículo 34. Olha o que João Batista está falando. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que você tem que guardar o seu coração. Por isso que o sábio é aquele que fala menos, ele se cala. Por quê? Porque por muitas vezes você é afrontado por outras pessoas com palavras que vão te machucar. E ao invés de você responder, você guarda, você vai apresentar para o Senhor, vai assentar a sua alma, vai descansar no Senhor. Então depois você vai falar as palavras quando o teu coração estiver limpo. Você já viu pessoas que têm o coração machucado? Elas estão o tempo todo murmurando, nada está bom. Parece aquele desenho que a gente via na infância, ou céus, ou dia, ou se está chovendo está reclamando, se está calor está reclamando, nada está bom. Pessoas que têm um coração machucado, por mais que você tente fazer o melhor para aquela pessoa, ela está sempre reclamando, murmurando, ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque o coração está machucado. Ela precisa guardar o coração, então ela está sempre declarando palavras de derrota, não vai dar certo, se está chovendo, meu Deus, não para de chover, se para de chover, meu Deus, está calor. Então a gente tem que guardar o nosso coração e vigiar e falar, Senhor, sara o meu coração, porque está machucado, cicatriza, Senhor, e evitar, se eu chego aqui, vamos lá, como é que eu posso explicar? Tem uma tomada aqui. Se eu chego aqui e coloco o dedo nessa tomada, eu sei que vai tomar choque, então eu não vou colocar. Mas se eu gosto de tomar choque, eu vou ficar colocando o tempo todo aqui. E não adianta falar, a tomada está dando choque. Porque quem está colocando o dedo sou eu. Agora tem pessoas que elas te machucam o tempo todo. Agora não é para você desprezar ou pagar a mesma moeda, dar o troco. Não pagar o mal com o mal. Você ora por aquela pessoa, mas procura se afastar dela. Por quê? Porque quando o teu coração está cicatrizando, você vai de novo lá e põe o dedo na tomada. Quando está cicatrizando, você vai na direção de pessoas que você sabe que vai te machucar, vai derrubar a tua autoestima, vai te desconstruir aquilo que você começou a fazer de bom. Não vai te valorizar, vai só olhar as coisas ruins para você, não vai te incentivar, te motivar, não vai te dar uma força, ela só vai te autodestruir. Então ora por aquela pessoa, enquanto ela não mudar, procura não estar em contato. Por quê? Porque se você ainda não está preparado para guardar o teu coração, a tua boca vai falar que o teu coração está cheio. Então aquela pessoa é o que ela vai encher o teu coração. Você já esteve do lado de pessoas que eu sei que você está alegres, motivadoras, que você fala, poxa, eu quero estar junto com aquela pessoa, porque você dá risada, você esquece dos problemas, você fica estimulado, incentivado, motivado, porque a pessoa, ela te passa algo de bom. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Então você tem o prazer de estar ali, quando você sai de perto dela, poxa, foi uma tarde maravilhosa. Ou aquele almoço foi maravilhoso, porque, poxa, aquela pessoa me fez eu esquecer dos meus problemas e me fez ali, me aliviou, me motivou a lutar para vencer os problemas. E pessoas que são contrárias, que te autodestroem, que às vezes você chega perto dela esperando uma palavra de consolo, a palavra, você não presta, você não tem jeito, você não vai conseguir de novo fazer essas coisas. Se o próprio Jesus falou, quando os discípulos chegaram para Jesus, eu creio que os discípulos também já estavam com a paciência estourando. Aí chegou para Jesus e falou, Jesus, é o exemplo, mas é o que está na palavra. Jesus, quantas vezes eu vou ter que perdoar o Reinaldo? É um exemplo, mas foi o que os apóstolos falaram para Jesus. Quantas vezes nós vamos ter que perdoar as pessoas? Achando que Jesus ia falar, dar uma resposta que eles queriam ouvir. Mas Jesus falou 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes por dia. Você consegue? A gente às vezes não consegue uma vez.
A gente às vezes aponta o dedo para o Reinaldo, mas esquece que tem 3 dedos apontados para mim aqui, ó. Porque se ele tem uma falha, então eu como cristão, eu tenho que ajudar ele a superar aquela falha, mas esquecendo que tem 3 dedos apontados para mim, porque eu também tenho falhas. Então eu ajudo ele ajuda a mim na minha falha, um ajudando o outro, e as coisas vão sendo transformadas pelo poder da palavra. Por isso que nós necessitamos desse Deus, por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos fortalece, Ele nos ensina a vencer todas essas coisas. A palavra nos liberta. João 8,32, não é? Conhecereis a verdade é a palavra, e ela vos libertará. Então é a palavra que você lança que vai te libertar daquilo que te aprisiona, e não são as pessoas. E às vezes você caminha com pessoas erradas, pessoas que até são boas, mas elas não têm nada para te oferecer. Por isso que o próprio Jesus falou, um cego guiando outro cego. E para quem ele falou isso? Para os religiosos, que conheciam a palavra, mas estavam cegos de entendimento. Então ele falou, não adianta você caminhar com eles, porque eles estão cegos, eles estão querendo destruir o próprio Filho de Deus, e eles estão levando você para o abismo. E você não percebe que as tuas palavras, se você não mudar, você pode levar toda a sua família para o abismo. E não é as suas orações que vão mudar, porque nas suas orações você declara palavras boas, você pede pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu avô, pelo seu sobrinho, seu neto. Você pediu naquele momento de oração, mas no primeiro momento de decepção, frustração, você desconstrói tudo aquilo que você pediu, xingando, amaldiçoando, falando palavrão. Então presta atenção que nós precisamos mudar, porque Deus quer mudar a sua vida. Mas Ele só muda naquilo que você der legalidade. Por isso que você vai conhecendo a palavra e vai fechando as portas no inferno, fechando as legalidades na sua vida, renunciando palavras. Eu renuncio todo tipo de palavra maldizente sobre aquela pessoa, sobre a minha vida. Então você vai fechando a porta, não dando mais legalidade para que as trevas te aprisionem. Por isso que a palavra é muito importante. Amém? Continuando. Mateus 15, vai um pouquinho para frente, Mateus 15, versículo 18 e 19. Olha outra coisa séria que Jesus nos fala. Mateus 15, versículo 18 e 19, diz assim, ó. Olha o 17, vou começar pelo 17. Tudo que come passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que contamina. Olha só, as palavras vêm do coração, e é isso que contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São estas coisas que contaminam. Essas coisas, está entendendo? O teu coração declara palavras que vai contaminar a tua vida. Adultério, prostituição, roubo, mentiras. Porque é o que o teu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de maldade, então eu vou contar mentira. Eu começo a mentir para as pessoas. Por quê? Porque eu estou enganando elas. Porque a maldade, então eu tenho que tirar a maldade do meu coração para que eu pare de mentir. Eu sou uma pessoa que vive mentindo o tempo todo. Eu vou perdendo a credibilidade das pessoas. Depois você vai olhar para Deus e falar, Deus, todo mundo se afasta de mim, ninguém acredita em mim. É lógico, a tua boca só fala mentira. Então a palavra vai nos libertando e você vai mudando a sua maneira de falar. Por mais que os teus olhos vejam que não há solução, a palavra diz que tudo é possível aquilo que crê. Então às vezes você pergunta para a pessoa, como é que você está? A pessoa começa a dar uma lista, eu estou isso, eu estou com aquilo, eu estou mal, eu estou isso, aquilo, a minha semana. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, a pessoa, o tempo todo ela só falou coisas ruins. Do coração dela só está cheio de coisas ruins. Então imagine como é a vida daquela pessoa, cheia de coisas ruins. Então você tem que começar a olhar que antes de você ter Cristo na sua vida, você era assim afrontado pelas trevas, você vivia no mundo onde, no meio dos perdidos. Hoje você é uma nova
criatura, você tem um espírito recriado, você tem um Espírito Santo dentro de você que te ensina e te lembra, direciona acerca de todas as coisas. Então você não vive mais por aquilo que você vê. Sabe qual é o problema? Que às vezes você está avançando, por várias vezes você tentou chegar aqui e pegar a Bíblia, quando você estava perto, você retrocedeu. Quando você estava perto, você retrocedeu. Hoje você tem Cristo, então Ele está te ensinando a você não retroceder mais. Por quê? Os obstáculos que te fizeram retroceder, que não conseguiu pegar aquela Bíblia, você vai passar por esses obstáculos, mas Ele vai te ensinar, declarando a palavra, exercendo a fé. Aí vai ter momentos que você vai estar parado assim, não vai saber se vai para frente ou para trás. Ele vai te dar força e você vai caminhando, e vai chegar lá, você vai pegar a Bíblia. Mas se você olhar para trás, ficar olhando para as derrotas, você vai voltar para trás. Por quê? Você não se dá conta que as derrotas é quando você era uma velha criatura, você não tinha Espírito Santo, não tinha Espírito recriado. Hoje você tem Deus, o maior é que está em mim, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Então os problemas vão continuar, mas hoje a palavra, o Espírito Santo, te dá força para você vencer e não ficar retrocedendo. Então você tem que mudar, você tem que crer. Agora, a fé vem pelo ouvir. E se você não ouve, se você não congrega, se você não está ouvindo a palavra, não vem nos cultos, você vai ouvir o quê? A palavra de outras pessoas que muitas vezes não é a palavra de fé, mas é uma palavra autodestrutiva. E aquilo vai ficar na tua mente a semana toda, martelando, martelando. E você acaba abraçando aquilo que é uma inverdade, uma mentira. Por isso que quando a gente estamos reunidos de quarta a domingo, é onde você se fortalece para você ir caminhando e pegar a Bíblia, e não chegar no meio da metade, voltar, retroceder, como muitos fazem. Por isso que tem pessoas que estão o tempo todo oscilando, porque elas não sabem vencer. O que nós vimos em Tiago 1? Que as provações é para você se alegrar, porque você vai se tornar uma pessoa madura e vai ser provido depois, você vai vencer aquilo que muitas vezes o diabo está tomando de você. E quantas coisas o diabo tem tomado das pessoas roubadas? Por quê? Porque a palavra que ela declara, ela anula totalmente uma oração. Você vem num culto de oração, a irmã Gisela ora por você, eu recebi um refrigério, glória a Deus. Aí você até volta na outra quarta-feira testemunhando, glória a Deus tudo. Aí passa uma semana e você mudou tudo. Por quê? Que Deus é esse que dá e toma? Deus não dá, Deus dá, mas Ele não toma. Você permite ser tomado de algo, porque você deu legalidade através das suas palavras. E nós somos chamados para ser mais que vencedor, a palavra diz, nós somos mais que vencedores. Mas se você não se atentar às palavras que você lança, você se torna mais que derrotado. E isso tem que mudar na nossa vida. Amém? Vamos lá para Provérbios 12 agora. Volto para Provérbios 12. Aleluia. Provérbios 12, versículo 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Aquilo que eu falei, os comentários de algumas pessoas, 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Aí eu pergunto, aonde você tem ido ouvir? Aonde você tem conduzido o teu ouvido? Em lugares que vão te ferir ou lugares que vão te curar? Porque às vezes o que você precisa é de um incentivo, às vezes não é nem uma oração, às vezes é de um incentivo e de um abraço. Porque às vezes você não está querendo ser julgado, condenado, por pessoas que venham falar de novo dos teus erros. Porque você sabe que você está errando e tentando mudar. E às vezes não é nem uma oração, às vezes é um abraço que a pessoa vai te dar, que vai trazer cura. Minha esposa, meu filho, meu marido, minha tia, minha avó, vamos lá, força, eu estou aqui com você, você vai conseguir vencer esse obstáculo. Então aquilo traz cura, por quê? Porque a pessoa olha para você e vê que não há uma pessoa que está te julgando, mas uma pessoa que está te incentivando a sair daquele problema que está matando ela, escravizando.
Quer ver, talvez você esteja aqui hoje, debaixo de um problema, que você traz um ponto dentro de você, que você está pronto para gritar. Você não sabe se você grita, se você corre, você não sabe nem mais como orar. Porque você está sufocado ou sufocado. E o que você menos quer é que pessoas venham falar desse teu problema. Porque você sabe que você carrega. Então, o mínimo que a pessoa fala, vai te trazer o que? Uma doença, vai te ferir. Fala de novo falando isso, meu Deus, eu estou lutando para mudar, não estou conseguindo. Agora, palavras que vão falar, que você vai incentivar, não passando a mão na cabeça do erro, mostrando para a pessoa que ela está errando, mas incentivando ela a mudar. Isso vai trazer o quê? Cura. Sabe quantas pessoas que nós passou pelas nossas vidas, que ficaram internadas numa comunidade terapêutica, com problema de droga, bebida? E sabe quantas pessoas saíram e voltavam? Saíram e voltavam, e outras entregaram a vida, acabaram morrendo. Por quê? Ficava lá dentro, recebia incentivo na comunidade terapêutica das pessoas, se fortalecia, saía de lá. A primeira decepção que a pessoa tinha, frustração, a própria família condenando. A pessoa voltava o quê? Ela já tem um buraco. As pessoas condenando, ferindo ela, aonde ela vai tentar fechar esse buraco, ela voltava a fumar, cheirar ou encher a cara de cachaça. Por quê? Era um vazio preenchido por algumas horas para curar a ferida que a própria família causou na vida dela. Aí aquilo que ela dominava, ela passa a não dominar mais. Por quê? Perdeu o controle e continua, por quê? Volta é ferida, então deixa de ter um momento de prazer, de lazer. Tem outras pessoas que vão buscar na prostituição, a boca fala, o coração está cheio. Então muitas vezes nós contaminamos o coração de pessoas. Eu conheço maridos que adulteraram, assim como mulheres que adulteraram. Por quê? Porque quando chegava em casa, a mulher ou o marido não elogiava, só falava mal, só criticava. Então o que o marido fez? Foi buscar fora aquilo que faltou em casa, ou a mulher. Quando eu dava aula de educação física nas academias, aonde havia e continua tendo o maior índice de prostituição é nas academias. Sabe por quê? Muitas mulheres vão lá e é onde acontece muitas coisas. Pelo menos no meu tempo acontecia. Carente, elas não vão nem para fazer ginástica, mas elas estão carentes. E começava a abrir o coração: meu marido só trabalha, meu marido só viaja, meu marido não me elogia, meu marido isso, aquilo. Aí pronto, encontrava alguém na academia que começava a falar: como você está bonita, como você está ficando forte. Elogiava exatamente aquilo que ela esperava em casa. O que acontecia? A carência. Por que dentro da igreja a gente aconselha homem com homem, mulher com mulher? Agora, se for aconselhar uma mulher, que a esposa ou outra mulher esteja junto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, mulheres ou homens, que chegam no banco aí com algum problema, com carência, seja o que for, a partir do momento que alguém esteja ajudando do sexo oposto, a carência faz com que aquela pessoa acabe despertando sentimento pela outra. Por quê? Porque o que está faltando às vezes em outra pessoa, ela começa a confundir com aquela pessoa que está ajudando. Então por isso que a gente tem que vigiar essas coisas. Por isso que muitos casamentos são destruídos. Porque o que fere é o que dá cura. E às vezes o que dá cura, a pessoa acaba encontrando fora de casa. Com pessoas que vêm com palavras falsas, trazendo uma falsa cura, mas para poder manipular outra pessoa. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Vamos continuar aqui, voltando para cá. Provérbios 12 agora, né? A gente está, versículo 25. Nós estamos no 12, vai no 25 aí. A preocupação deprime a pessoa. Quem é que está deprimido hoje? Maria está. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Pelo menos ela é sincera, ela está deprimida. E quantos não estão? Eu também estou. É que às vezes até isso a gente não tem coragem de falar, e a gente tem que falar. Ninguém está aqui de graça.
Nós estamos aqui porque temos que estão buscando cura, estão deprimidos. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus que cura, que liberta. Entendeu? Agora vou ler de novo, olha só. Guarda com você. 12:25. Olha só. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Agora puxa para você. Essa semana, você é deprimido ou deprimida? O que te machucou mais? As palavras que te condenaram, te jogaram mais para baixo, ou pessoas que te incentivaram? Por isso que para você guardar o seu coração, você tem que guardar isso aqui, ó. Porque é onde você coloca que vai te trazer cura ou vai te trazer machucado. Torna a dizer, olha aonde você tem colocado isso. Por muito tempo, até com familiares, eu digo para vocês, familiares da parte da minha esposa, eu fiquei anos sem falar com eles, porque ó, festas de Natal, Ano Novo, então festividades que tinha, então o pouco que eu ficava, ó, isso aqui, me deixava assim. Então o que eu fiz? Eu me afastei, não quis contato, não tinha ódio, conversava normalmente, mas deixei de estar junto, de estar na casa, nas festividades. E por muitas vezes eu sei que eu trouxe tristeza para minha esposa, porque a família tem que estar junto. Mas por muitas vezes eu liberava ela, falando, não posso impedir de você ver a tua família, mas vá. E por muitas vezes ela, do Rio de Janeiro, ia para São Paulo, e eu ficava em casa ali, mas até com um zoião, um ovo, um pão, mas feliz da vida. Sabe por quê? Porque é melhor estar no banquete, onde isso aqui vai te machucar, do que às vezes você está com um pão, com um ovo, mas você vai se sentir erguido, fortalecido. E quando as orações começaram a surgir efeito, a situação começou a mudar, então houve de novo a aproximação. Então entenda, se você ainda não está preparado, procura evitar e procura colocar esse ouvido do lado de coisas que vão te trazer cura. Não caminha para o abismo, porque a irmã ora, eles oram, e você volta para onde você estava. A palavra diz que o campo volta para o vômito, e muitas vezes você volta para onde fez você vomitar, te machucar, e não existe oração que vai mudar. A única coisa que pode mudar é as suas atitudes, as suas palavras mudarem, e aonde você está indo. Não tem mãe que pegava o filho pela orelha assim, puxava, não sei se ainda tem. Puxou muito orelha. O Reinaldo tem cara que a mãe puxou orelha pra caramba, tem cara de ter se aprontado muito. A Gisela tem cara que puxou muito as orelhas dos filhos. Ela puxa uma palavra também. Então faça assim, ó, deixa Jesus te pegar pela orelha e falar pra cá, aí você volta pra lá, pra cá. É uma brincadeira, mas muitas vezes é uma coisa séria. Às vezes Deus está te puxando para um lado e você insiste para o outro. Às vezes Deus está mandando você calar a boca e você quer falar. Às vezes está mandando falar, agora fala, e você não fala. Você já viu que tem pessoas que falam as coisas certas no momento errado? E no momento certo a pessoa não fala. O momento certo de falar, você se cala. É onde a pessoa está aberta para ouvir aquilo que ela precisa ouvir. E no momento errado é onde você dá uma rajada de metralhadora. Porque você fala onde a pessoa está destruída. Você só está matando ela. Uma pessoa que já está destruída, você tem que incentivar ela, levantar a autoestima, falar, valorizar. Vamos lá, eu vou te ajudar. Você vai sair dessa prostituição, desse vício. Você vai largar essa mentira. Você vai largar essa... Você está deprimido, você vai deixar de ser deprimido. Essa depressão vai embora. Eu conheço pessoas que eu tive que tomar atitude com pessoas, porque as pessoas iam visitar outras, e pelo amor de Deus, a pessoa estava mais deprimida do que aquele que está deprimido. Ficava ali, um cantando caos, na mesa fala caos. Aí não sabia o que era pior, que um falava que o outro, daqui a pouco estavam os dois. A pessoa que foi fazer um aconselhamento saiu de lá chorando. Por quê? Porque não tinha nada para oferecer. E nós temos muito para oferecer a palavra. Por isso que você tem que buscar essa palavra, essa fé, exercer essa fé. Amém? Vamos continuar. Provérbios 10.
versículo 19, volta um pouquinho. Comecem a ler Provérbios, que é um livro de sabedoria. Ele dá sabedoria para a tua vida. Provérbios 10, versículo 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Está entendendo? Às vezes você se torna imprudente porque você fala demais no momento errado. E às vezes você tem que falar algo, você fica de boca fechada. Vou ler de novo. Quem fala demais acaba pecando. Que tipo de pessoa você é? Fala demais a ponto de pecar? Às vezes tem pessoas que estão comigo e falam: meu Deus do céu, a pessoa não vai desligar esse gravador, esse pendrive, não sei, a pessoa começa a falar. Você já viu pessoas que ela vai pedir ajuda para você? Irmã, vou pedir ajuda para a irmã Gisela. Aí eu começo a falar, eu não dou tempo dela falar. Quando eu estou acabando o assunto, eu já emendo no outro, ela fica só ouvindo. E daqui a pouco a pessoa ficou 2 horas, aí ela levanta e vai embora, e ela não ouviu uma palavra da sua boca, porque ela só falou. Ela pergunta, ela dá a resposta. Ela quer uma solução, ela traz para ela mesma. Uma vez eu tive que ir, foi até indelicado, eu falei para a pessoa: por favor, cala a boca. Porque você está perguntando coisas para mim e você está dando a resposta. Então você não precisa de ajuda, porque você sabe tudo Deus me falou, Deus me mostrou. Porque assim eu falei: então por que você está cheio de problema? Que Deus é esse que Ele está te mostrando coisas erradas, Ele está mandando você fazer coisas que não está mudando a sua vida. Eu tive que falar desse jeito. Sabe como chama isso? Soberba. Abaixa um pouco a bola, ouve o que você precisa ouvir. Porque tem pessoas que assim, ela não quer ajuda, ela quer se justificar de um erro que ela sabe que ela tem que mudar. Então ela pergunta, responde, e você sai dali cansado. Então tem pessoas que eu até evito, porque eu falo: meu Deus, eu vou cansar. Porque a pessoa fala. Aí eu olho para outra pessoa assim, a pessoa já olha para mim como fala: meu Deus, não vai parar de falar. E fala. Mas você vê. Aí você quer falar: para um pouquinho, teu coração está machucado, você tem que perdoar, você quer parar naquele ponto que ela falou, para tentar trazer um conserto, mas não dá. Ela já me deu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, daqui a pouco você já se perdeu naquilo que você tinha que falar. Então é melhor só ouvir, eu ouço, tá bom. E às vezes eu não sei nem como orar pela pessoa, porque misturou tanta coisa, porque falou. Então vou ler de novo para você, talvez você seja alguém que esteja precisando, ó. 10:19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Você sabe por que nas comunidades as pessoas morrem? Porque elas falam demais. Eu já vi muito disso. Muitas pessoas morrendo na comunidade por algo que uma outra pessoa falou demais e a pessoa morreu por uma mentira que a pessoa falou. Eu falei algo para o Messias falou para o Rafa de uma história diferente de como eu falei para ele. O Rafa falou para Jerusa. Quando chegou na pessoa lá, pronto, a história não era aquela, a pessoa acabou com a própria vida. Depois descobriram que era mentira. E aí o que aconteceu? A pessoa já estava morta. Às vezes nós julgamos as pessoas até por aquilo que nós achamos que ela é, pela aparência, e nós estamos matando as pessoas. Nós somos alguém para dar vida. Quando chegou um apóstolo chamado João, ali perto de Jesus, falou: Jesus, eu fui na casa do Reinaldo, da Juliana, eles não me receberam bem, vamos orar para mandar fogo sobre eles. Foi o que o apóstolo João falou. E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu vim para dar vida, não vim para destruir ninguém. Ele queria orar a palavra, mandar fogo para aquelas pessoas que não receberam ele. E hoje tem um monte de crente que está queimado, está amarrado, amarrando tudo, queimando os outros, por conta de uma coisa que não gosta. E na verdade que deveria ser queimado, amarrado, é aquela própria pessoa que acorda de manhã só falando mal, profetizando morte, profetizando derrota, profeta de caos. Como uma irmã foi na casa dela profetizar, acho que até o cachorro, se estivesse lá, ia falar que ia morrer também. Todo mundo morrendo. Agora, entenda uma pessoa que não tem discernimento, que não está ligada no Espírito, ouvindo o que ela ouviu. Acho que ela nem estaria aqui, hoje ela vai ficar na cama com medo de levantar, porque ia morrer. Aleluia. Provérbios 12, 23.
12:23. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Como é que você mostra a sua insensatez? A boca fala, o coração está cheio, não é? Então, procura fazer o seguinte: você quer conhecer as pessoas? Fecha a tua boca e ouve mais. Aí você vai conhecer, porque ela vai começar a falar e você vai ver o que está no coração dela. Então você vai até conseguir ajudar aquela pessoa e não começar a dar uma rajada de palavras. Quantas pessoas que a gente aconselha e a gente deixa a pessoa falar. Aí você começa a ver o porquê daquele problema. A gente já aconselhou maridos que caíram em adultério e foi massacrado demais pela família da esposa. O cara não presta, e hoje o casamento está restaurado. Outro só foi ser feliz, infelizmente, ou felizmente, arrumou outra mulher. Mas quando ele começou a falar, você começou a detectar o porquê que ele levou ao adultério, o porquê que ele traiu. As palavras que a mulher professava o tempo todo. Então, comece a mudar. Fecha e ouve mais. Que é uma maneira de você até ajudar as pessoas. E até você. Se a tua alma está gritando, você está ali deprimido, depressivo, e começa com a voz do Espírito, ouvir o teu coração. Aí você vai começar a entender, antes de você falar, o que o teu coração está trazendo à sua mente. Se é palavras ruins, então você começa a repreender, e aqui começa a falar palavras boas. Se você está com medo de sair de casa, e a tua palavra fala: eu não vou sair, não vai dar certo, eu vou morrer, isso, aquilo. Que teu coração começa a falar: eu vou sair, eu estou bem, porque meu Deus é comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então começa a falar o contrário daquilo que a tua alma está gritando, que o teu coração está ferido. Porque as tuas palavras trazem alívio. É como você está com uma dor. Esses dias eu estou com muitas dores musculares. Então tomando um Dorflex. O Dorflex ele relaxa, porque é muito tenso. Então relaxa. Então que as tuas palavras sejam como um Dorflex, que vai relaxar a tua alma. Aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a falar: eu não vou ficar dependente de Dorflex. Mas por quê? Eu tenho a palavra. Então eu comecei a deitar, dormir, levantar e durante o dia declarar palavras. Aonde eu fui assentando a minha alma, declarando, exercendo a fé, e as coisas vão mudando. Então comece a se atentar para isso. Que você saia daqui essa manhã sabendo aonde você tem que parar de falar e aquilo que você deve falar. Para que a tua fé chame, se materialize e chame à existência aquilo que você precisa. Amém? Vamos lá, vamos abrir comigo agora em Mateus, de novo, Mateus 12. Mateus 12, olha o porquê, a gente está fechando, mas eu quero para você entender o porquê que é importante você fechar a sua boca, prestar atenção naquilo que você fala. Mateus 12, versículo 36 e 37. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Porque todos nós temos um tempo determinado de vida. Deus sabe. O amanhã pertence a Deus, então Ele sabe quanto tempo eu vou viver, cada um de vocês, o dia que eu vou partir dessa terra. Deus sabe. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu falo. Porque a palavra diz que um dia nós vamos prestar conta de Deus o tempo que nós tivemos aqui na terra. E você vai ser condenado pelas suas palavras ou absolvido pelas suas palavras. Quando você está na frente de um juiz, com aquele auditório, com os advogados te defendendo, o outro te acusando, é a palavra do juiz que vai determinar a tua sentença, absolvido ou condenado, não é?
o nosso juiz, o nosso Deus, ele vai ver isso. O tempo de vida, aquilo que você lançou é o que vai te absolver ou vai te condenar. Então presta atenção no que você está falando, no que você está declarando. Bênção ou maldição para a tua vida e para a vida das pessoas. Amém? Continuando, vamos acabando aqui. Provérbios 2, versículo 6, a gente vai encerrar nesse. Provérbios 2, versículo 6. Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e entendimento. O Senhor, nosso Deus, concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e entendimento. Da boca de Deus. Agora, como é que a gente ouve a boca de Deus? Como é que a gente sabe o que sai da boca de Deus? A palavra. A palavra é a boca de Deus. Por mais que você seja guiado pelo Espírito, por mais que você seja alguém que profetiza, é a boca de Deus aqui profetizando para as pessoas, entendeu? Até aquilo que você ouve de outras pessoas, para ter a certeza se é Deus ou não, tem que estar na palavra. Por quê? Porque senão eu vou falar algo em nome de Deus, mas aquilo que eu estou falando, se não está na palavra, não é nada de Deus. Então, a palavra é a profecia da tua vida. A palavra diz que ela é lâmpada para os teus pés. A lâmpada não ilumina. Então, quando você sai de casa sem direção, sem rumo, vai na palavra, começa a ler, meditar, porque ela é lâmpada, ela vai te iluminar. Por isso que você tem que ter uma Bíblia de estudo. Nessa Bíblia de estudo, ali fala sobre todos os problemas que você tem. Problema financeiro, então a palavra é lâmpada. Eu vou entender o porquê que eu estou com problema financeiro. Problema no casamento, ali a palavra é lâmpada, fala a função do marido, a função da esposa, a função dos filhos. Então você vai saber que às vezes o problema não é a esposa ou o marido, o problema é você, porque você não está agindo conforme a palavra. A mulher sábia edifica o lar não está sendo edificado. Por quê? Qual é a palavra que está saindo da boca da mulher? Palavra de vida ou palavra de derrota? A mulher é sábia ou a mulher é tola que está destruindo? O marido, ele é sacerdote do lar, é o provedor. Qual é a função do marido? O sacerdote é o que governa o lar, é o provedor. E muitas vezes inverte no lar. Hoje, para você prestar atenção, não estou falando que está errado. Há muitos anos atrás, qual era a função da mulher? A mulher ficava só em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos, esperando o marido era o provedor. Hoje, a mulher tem essa liberdade, não está errado. A mulher ajuda, o marido trabalha, tem a sua independência, não está errado. Mas, pela Bíblia, houve uma disfunção, algo que saiu fora, porque olha como era a nossa geração, os nossos pais não criaram, porque lá atrás a mulher só ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, do marido. Ela tinha mais tempo para estar junto com o filho cuidando. E o marido, como sacerdote, a mãe ensina e o pai disciplina. Hoje trocou, a mulher tem a sua independência, só que não tem alguém que fica ali com o filho. Aí quem que fica? A babá, a vizinha. E como é que os filhos crescem? Se não tem a mãe que ensina, que está sempre trabalhando, e não tem o pai que disciplina, porque está sempre trabalhando. Aí quando vê, já é à noite, o filho fica um pouco ali. Olha o problema que tem causado nos lares. Olha quantos jovens com problemas por conta dessa situação. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo para a gente prestar atenção. Por quê? Porque nós temos visto a carência que está existindo. Então, por mais que a mãe e o pai trabalhem, não sei porque eu estou falando isso, mas acho que tem pessoas para ouvir, precisa estar mais presente, porque o pai é o que dá paternidade. O pai é uma referência para o filho, a mãe também. Então a mãe, ela ensina, e o pai, ele educa. A mãe está ensinando, o pai dá disciplina. Porque muitas vezes a mãe fala assim: quando o seu pai chegar, eu vou falar com ele. E o filho treina. Porque o pai quer mais severa disciplina.
E muitos lares que acontece? A mãe não aguenta, aí o pai vai lá e disciplina. Aí quando o pai vai trabalhar, a mãe deixa fazer o que ele quer. Aí depois o que acontece? Nem a mãe nem o pai conseguem controlar. Aí começa a ter uma briga, como a gente já viu em muitos casamentos. Por quê? A briga dentro do lar, porque não há mais controle. O filho está crescendo, não tem mais controle. Mas por quê? Por quantas vezes o pai foi lá, disciplinou a mãe lá? Você foi muito severo. Aí o pai vai trabalhar, faz o que quer. Quer dizer, o filho cresce sem limite. Quando a gente vê um monte de jovem nas drogas, um monte de jovem em comunidade terapêutica, Degase, que é a antiga FEBEM, você vê que esses jovens, meninos e meninas, eles cresceram sem limite. Porque cresceram distantes da disciplina e da educação da mãe e do pai. Então não tem limite. Então você tem que dar um limite. Em todo lugar, a gente vê aqui, às vezes, coisas até aqui no bairro acontecendo, crianças, adolescentes aprontando, por quê? Porque o pai e a mãe nunca deu limite. E nós, como filhos de Deus, nós temos um pai, o nosso Deus, ele nos dá limite pela palavra. E muitas vezes nós somos filhos rebeldes porque nós não queremos a disciplina do pai. O limite que ele quer nos dar, porque nós estamos pecando, e o salário do pecado é a morte. Então vamos se atentar para isso. Amém? Feche os olhos um pouco. Nós vamos orar. Antes de orar, eu quero que você reflita. Nós falamos sobre a palavra tem poder. O que você tem professado? O que tem saído da tua boca? A palavra, diz a língua, ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Você é do tipo de pessoas que no meio das tribulações você desanima, você começa a declarar, vou parar, vou largar tudo, não tem jeito, eu não vou conseguir, amaldiçoando a sua própria vida, derrubando a sua autoestima, praguejando, trazendo derrota para a sua vida, profetizando somente coisas ruins, mesmo desejando as boas, mas profetizando coisas ruins. Ou você é do tipo de pessoa perseverante, que está difícil, mas você está ali, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar, imaginar. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque há um tempo das coisas mudarem na sua vida e na minha. Toda semente que você lança, há um tempo para ela nascer, há um tempo para ela crescer, há um tempo para ela dar fruto. Então o segredo é você perseverar naquilo que você crê na palavra. A minha vida sempre foi difícil, sempre foi, mas não vai ser mais. Então você veio para Cristo, você está aprendendo a lutar, a se tornar um vencedor. Tem coisas na sua vida que você vinha acarretando anos e anos e anos, que precisam ser mudados para você se tornar um vencedor. Então você está passando por uma luta, aprendendo a vencer. Um soldado, quando ele vai para o quartel, antes dele ser soldado, o que faz ele um soldado? Não é ele colocar aquela roupa verde, não, do exército. Ele põe aquela roupa verde, mas ele vai passar por um treinamento. Ele vai transpirar, ele vai cansar, muitas vezes ele vai querer desistir, vai querer largar o quartel, mas ele vai perseverando. Aquilo que ele não conseguiu fazer num dia, ele já consegue fazer na outra semana. Aquilo que era difícil se tornou fácil, até que ele é reconhecido como soldado. Então tem coisas na sua vida que eram difíceis, antes de você ter Cristo, antes de você ter o Espírito Santo. Mas hoje continua difícil, continua, mas você está sendo limpo pela palavra. Você vai saber vencer aquilo que te derrotava facilmente, não vai derrotar mais. Mas você tem que perseverar. Aquilo que você está ouvindo aqui, quando você sair por aquela porta lá, você vai ser tentado por essas coisas. Para quê? Para colocar em prática aquilo que você ouviu aqui. E Deus vai permitir, para ver se você vai declarar palavras amaldiçoadas ou palavras de bênção. Talvez pessoas vão chegar no seu lar, vão pedir ajuda. Talvez você vai se deparar com pessoas que continuam cometendo os mesmos erros. E Deus vai permitir para ver se você mudou as suas palavras. Você vai trazer incentivo para aquela pessoa, vai levantar a autoestima dela, vai declarar palavras de fé, vai orar por ela, ou
você vai continuar agindo da mesma forma. Ou Deus vai te aprovar ou reprovar. Então toma consciência essa manhã. A nossa vida precisa mudar para nós sermos mais que vencedores. E nós estamos sendo treinados no meio da luta, no meio da batalha. Vencer a doença, vencer os traumas, vencer os complexos. Coração ser limpo, sarado. E começa a falar com Deus. Deus, limpa o meu coração essa manhã. Meu coração está cheio de feridas, de mágoas. A boca fala que o coração está cheio, Senhor. Então limpa o meu coração essa manhã. Limpa da maldade, do rancor, da decepção, da frustração. Limpa, Senhor. Sara o meu coração, Senhor. Senhor, me dá força, me dá sabedoria para não conduzir mais os meus ouvidos a pessoas que vão me machucar. Mas eu vou orar por essas pessoas, Senhor. Senhor, me conduza com pessoas que vão me incentivar, vão me motivar, vão lançar a palavra a meu favor, vão orar por mim, vão reconhecer as coisas boas que há em mim. Seja alguém, olha para dentro de você e se ama. A palavra diz que você tem que amar o seu semelhante como a ti mesmo. Se você não consegue amar o seu semelhante, é porque você não está se amando primeiramente a você. Então comece a olhar para você e comece a se amar. Falar, eu sou bonitão de Cristo, eu sou bonitona de Cristo, eu sou amado de Deus. Por mais que tenham pessoas que talvez não gostem de mim, não me entendam, mas tem um monte de pessoas que me amam. Eu tenho uma família abençoada que me ama. Eu tenho um marido, esposo, filhos que me amam. Eu tenho amigos e amigas que me amam. Eu tenho pessoas que acreditam em mim. Eu tenho um Deus que é comigo. Eu tenho um Pai que faz o impossível pela minha vida, que pode todas as coisas, não há impossível aquele que crê. O meu marido vai mudar, a minha esposa vai mudar, o meu filho vai mudar, o meu lar vai ser transformado, restaurado, a porta vai se abrir que eu preciso, seja a porta de emprego, seja a porta financeira, ela vai se abrir, porque as portas que Deus abre ninguém fecha. Então os meus olhos podem estar fechados as portas, mas o meu Deus abre portas onde não existe. Muda as tuas palavras. Está faltando as coisas. Eu tenho o Senhor, o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu estiver seguindo, 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar. Maldição sem causa não pega. Tudo que a palavra diz a teu favor, mas vai na palavra e lança a palavra. O Senhor é que me traz refrigério, então essa tribulação vai embora. O Senhor é o meu descanso, o meu renovo. Começa a declarar a palavra para a tua vida. Essa dor vai passar, essa enfermidade vai embora. Porque Jesus levou na cruz todas as minhas dores, enfermidades, maldições. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu sou sarado. Começa a declarar a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra que sai da tua boca, ela cura a tua vida, ela restaura a tua vida, ela restaura a vida de outros. Mas levanta a cabeça e seja um vencedor, uma vencedora. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Você crê na palavra, você crê nesse Deus, você declarando a palavra de fé. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada vida aqui, Senhor, que estão passando por momentos de tribulações, problemas financeiros, esperando que portas se abram, que a cura se manifeste. Pessoas perturbadas no espírito, Senhor, perturbadas na alma. Senhor, o Senhor é um Deus que cura. A tua palavra de poder, eu declaro cura sobre a alma de pessoas. Cura no físico, no psicológico. Traga cura, Senhor. Liberta as pessoas dessas doenças, dessas enfermidades. Senhor, sara o coração de pessoas aqui. Vai limpando o coração. Pessoas que estão deprimidas. Vai tirando todo rancor, todo ódio, toda frustração, vai dando um coração novo, Senhor, vai fazendo um transplante de coração aqui, Senhor. Senhor, toca na alma das pessoas,
vai dando refrigério, descanso. Senhor, é o nosso refrigério, trazendo paz aqui em pessoas que precisam, a paz que excede todo entendimento sobre a vida das pessoas, Senhor. Senhor, revigora as forças físicas de pessoas, revigora as forças espirituais de pessoas aqui, Senhor. Tira toda a inconstância, Senhor. Desperta os dons que há em pessoas aqui, Senhor. Ânimo, ânimo. Eu profetizo ânimo, Senhor. Eu profetizo força que vem do Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra diz que maior é que está em nós, maior é que está em cada um, do que aquele que está no mundo. Espírito Santo de Deus, vai fortalecendo cada um aqui. Vai fortalecendo, libertando e fortalecendo. Vai apagando da memória derrotas, fracassos. Não permita mais que as pessoas olhem para trás e sejam impedidas de andar para frente, Senhor, mas que elas avancem. Senhor, o Senhor é um Deus que cura as finanças também. Pessoas que precisam de provisões, que portas se abram, recursos financeiros cheguem, Pai. O Senhor diz que usa até mesmo os ímpios para abençoar os justos. Abra portas aqui, Senhor. Que esta semana, Pai, a provisão comece a chegar nos lares. Aquilo que eles estão pedindo, recursos financeiros para as contas serem pagas, um milagre acontecendo, pessoas que precisam de uma porta de muralha, que esta porta, o Senhor já tenha ela preparada, conduza até essas pessoas, Senhor. O Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, que assim seja, Senhor. Eu declaro as Tuas bênçãos sobre cada um aqui, Senhor. A Tua provisão, Senhor, o Teu refrigério, a Tua cura, Senhor, o milagre, Senhor, que quando eles chegarem em casa, essas mulheres e esses homens, que estas mãos abençoadas, o Senhor diz na Tua palavra, que tudo que nós tocarmos abençoado será. Que estas mãos abençoadas estejam tocando em alimentos, em roupas, tudo dentro de casa. E as Tuas bênçãos exalando sobre a vida delas. Os lares sendo transformados, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus.